para apresentar, o Benjamin ao Senhor. E logo após nós estaremos entrando na parte propriamente dito da mensagem. Mas esse momento é um momento especial para nós. Ele é um momento onde muitas pessoas acabam se unindo, porque é um momento, eu diria que é um evento social, né, pastor? A apresentação das crianças. Dificilmente uma apresentação de criança ela não agrega, ela está sempre agregando. E eu louvo a Deus por isso, né? Eu louvo a Deus por esse momento, eu louvo a Deus por poder participar desse momento. Então é muito importante, eu gosto de falar um pouco com a igreja do que se trata a apresentação das crianças. Por que é feito assim? Porque precisamos entender o que está acontecendo. Afinal de contas, a palavra de Deus fala que o nosso culto ao Senhor deve ser um culto racional. Você deve entender aquilo que está acontecendo e por que você faz o que faz. Então, é interessante que um pai, uma mãe, quando traz uma criança para apresentar ao Senhor, entenda aquilo que eles estão fazendo. É interessante a família que acompanha também entender o processo, porque nós temos costumes diferentes. Alguém pode estar perguntando, mas por que apresentar? Por que não batizar? Então eu gosto sempre de aproveitar esse momento para falar sobre isso. O que vem a ser a apresentação das crianças na casa do Senhor hoje, já em nossos dias. Então precisamos voltar um pouco ao passado. No passado havia o hábito de consagrar as crianças ao Senhor, mas era feito apenas para o primogênito. Então deveria ser um menino e o primeiro da casa. Então todo pai, quando ele tinha um filho, ele levava esse menino para ser apresentado no templo. Mas se não fosse o primeiro filho, ele não era apresentado. E se fosse uma filha também não seria apresentado. Tinha de ser menino e ser o primeiro para que fosse apresentado no templo. Pois bem, um tempo se passou, esse era um costume entre os judeus, e agora já no tempo da graça, a igreja, como que nós fazemos? Nós trazemos para apresentar junto ao templo todos os nossos filhos. Independente de ser o primogênito, independente de ser menino ou menina, nós apresentamos eles ao Senhor. Nós invocamos as bênçãos do Senhor sobre a vida deles. Mas muitos têm o costume de batizar os seus filhos. E a pergunta é então, por que apresentar e não batizar? Qual a diferença de uma coisa e outra? O batismo nós aprendemos e entendemos que o batismo ele é arrependimento. Porque o João Batista que saiu pregando o batismo nas águas, ele disse o quê? Arrependei-vos. Então a pregação era seguida de arrependimento, chamando o povo para o arrependimento e depois então descer as águas do batismo. Logo entendo que uma criança não deveria ser batizada, porque uma criança ela não pode estar arrependida e ela não entende o que está se passando. Então como que eu poderia fazer um batismo de arrependimento para uma criança? Não, ela não tem do que se arrepender, até porque à luz da palavra de Deus, as crianças já têm a salvação garantida em Cristo Jesus. O Senhor diz na sua palavra que dos tais é o reino dos céus. Então uma criança, ela já tem direito à salvação. A questão é quando deixamos de ser criança, passamos a ser adulto, passamos a ter entendimento das coisas, passamos a ser responsável pelos nossos atos. Aí precisamos tomar decisões importantes. É nesta hora que o batismo se faz necessário. Eu reconheço o meu pecado e quero ter uma vida com Deus, então eu passo pelo batismo, com plena consciência. Por isso que nós não batizamos criança. A criança precisa crescer nos caminhos do Senhor, crescer debaixo das bênçãos de Deus e não necessariamente passar pela questão do batismo, porque a decisão do batismo ela é um ato pessoal. Então os nossos filhos crescerão, terão idade para tomar decisão sobre o que vai fazer das suas vidas. E é nessa hora que um filho chega para o pai e fala: meu pai, eu quero me batizar. Aí é uma outra questão, mas enquanto são criança, é dever do pai trazê-los na presença do Senhor. E é dever da igreja abençoar essas crianças, para que elas não venham errar o caminho do Senhor.
Amém? Então, está aí, né, uma pequena explicação sobre o que é batismo, o que é a apresentação das crianças. E hoje, mais uma vez, nós estamos aqui para apresentar uma criança, né? Recentemente, nós apresentamos e agora estamos tendo uma outra oportunidade de estar apresentando uma criança ao Senhor. Interessante, hoje vai ser o Benjamim. E é interessante o significado, né, do Benjamim. Benjamim, ele traz, né, na história do povo judeu, né, ele é de grande importância, né? O nome ele foi bem escolhido, né? Jari e Romei que escolheram muito bem o nome. Benjamim foi o filho caçulo de Jacó, que mais tarde foi se chamado de Israel, e o único irmão de José, que foi governador do Egito. Então, o único irmão que José teve, de pai e mãe, foi Benjamim. Então, foi o caçulo da família. E depois, nós vamos ver que da descendência de Benjamim, o Senhor vai escolher o primeiro rei de Israel. Então, isso é só um resumo da história, né, de Benjamim. Então, o nome, né, traz uma história bonita e esperamos em Deus que o mais, né, possa se concretizar na vida do Benjamim, que ele possa também, né, ter uma história bonita na presença do Senhor, porque não basta dar um nome abençoado para um filho, temos que trilhar um caminho de forma que esse filho seja abençoado. Mas o nome é um princípio, já é o primeiro passo, né, dado para receber as bênçãos do Senhor. Quero chamar os pais à frente, amém? Eu convido a igreja a se colocar de pé neste momento. Benjamim, né, a exemplo do Senhor Jesus Cristo, também quando nasceu, ele foi apresentado no templo. Quando ele era já de 40 dias, ele também foi apresentado no templo. E a apresentação do Senhor Jesus Cristo, né, trouxe grande comoção e grande alegria, né, naquele momento. Porque as pessoas que presenciaram esse momento, né, se alegraram. Porque tiveram o prazer e a alegria de ver, né, diz o profeta, né, o meu Senhor. E quando ele viu Jesus Cristo sendo apresentado no templo, ele disse para Deus: agora pode despedir o teu servo em paz, porque eu já vi o meu Senhor. Nós estamos diante de Benjamim, não sabemos o que Deus tem para ele, mas cremos que é bênção, e para isso nós estamos aqui, para abençoar a vida dele. Amém? Então oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai maravilhoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, nós apresentamos a vida, Senhor, do Benjamim ao Senhor. Suplicamos, ó Pai, toda a sorte de bênção sobre a vida dele. Senhor, que o tempo todo da sua existência, as mãos do Senhor estejam, ó Pai, sobre ele, para abençoar, ó Pai, o Benjamim em todos os seus caminhos. Mas dá também, Senhor, sabedoria dos altos céus, para o Jairo e para a Romeica, para que venha, Senhor, instruí-lo no caminho do Senhor. Que eles possam, Senhor, ter o Benjamim como um tesouro do Senhor. E por isso, ó Pai, ter o maior cuidado com a vida espiritual, Senhor, dessa criança. Os tempos são maus, mas uma orientação, segundo a palavra de Deus, é muito importante para crescimento, para a edificação de nossos filhos. Meu Deus, abençoa grandemente o Benjamim, dando força, dando saúde e dando o seu livramento o tempo todo. E oramos, ó Pai, para que a fidelidade dele ao Senhor seja grande. Da mesma forma, Senhor, que a tribo de Benjamim permaneceu fiel ao Senhor, que o Benjamim possa ter todos os seus dias contados, ó Pai, na tua presença. Nós, como igreja do Senhor, abençoamos, ó Deus, a vida do Benjamim. Que ele seja uma bênção para a igreja e para a família. É o que nós pedimos e agradecemos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Bonzinho Benjamim, nem reclamou. Graças a Deus. Gostou do colo da pastora, nem reclamou. Graças a Deus. Sejam felizes na criação do Benjamim. Amém.